Olá, muito bem. Como é que você está? A gente está começando os aquecimentos para a aula, para a Masterclass de quinta-feira. E hoje a gente vai sobre um tema que foi sugerido pelas pessoas que me acompanham aqui, a gente chama de seguidores, pelos os meus pupilos que me acompanham aí nas minhas lives, que foi um tema que fala sobre codependência. Oi, Lu, quanto tempo, minha linda? Como é que você está? Então, a gente vai estar falando sobre codependência, esse é o tema da live de hoje, e eu queria saber de vocês, né? Olá, sejam muito bem-vindos. Se vocês já vivenciaram ou conhecem alguém que vivenciou uma relação de codependência, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, né? Ieda, que delícia ter você aqui. Cleo, senti sua falta na mentoria. Vamos fazer o seguinte: oi, Má, tudo bem? Vamos pegar esse aviãozinho, eu vou fazer isso agora também, e vou mandar para as pessoas aqui que vocês sabem que gostariam de entender um pouquinho sobre o tema de codependência. É um tema de autodesenvolvimento e que talvez aí procure pessoas que vocês conheçam e que se interessem por esses assuntos, tá? Então, mandem aí, pega o aviãozinho, manda, estou mandando para algumas pessoas aqui. Vamos chamar e poder ajudar aí mais gente a entender essas dinâmicas, por que eu vivencio uma relação de codependência, ou porque na minha família tem alguém que vivencia essa relação de codependência, né? Então, vamos entender sobre o que é isso. Oi, Vânia, seja bem-vinda, acabei de te mandar o convite. Estava aqui clicando, mandando o convite para você e você já entrou. Bom, vamos primeiro entender o termo de codependência. Codependência foi o tema sugerido, né? Mas o codependência, quando a gente fala de processos de afetividade, não é o nome correto. O nome correto se fala dependência, mas eu vou explicar, vou tratar disso aqui, né? O codependência, ele é mais utilizado com dinâmicas que têm aí aspectos ligados ao alcoolismo, drogas, né? Mas ele também pode ser usado como codependência emocional, mas é menos usado, é o menos correto. Então, eu vou usar aqui os dois termos, porque as pessoas acabam confundindo isso. Bom, deixa eu tentar explicar o que é essa relação de codependência. Primeiro, situar vocês no que é essa relação de codependência. A codependência é um amor patológico que se expressa de forma disfuncional. Por que ele é um amor patológico expressado de uma forma disfuncional? Ele faz com que aquela relação seja uma relação, entre aspas, doentia de dependência. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é por que tem a palavrinha codependente. Então, eu me relaciono com alguém e eu sou codependente dessa pessoa, por exemplo, que tem uma dependência química. Lembra que eu falei do codependência, estava mais ligado a isso? Então, esta outra pessoa que eu sou ou demonstro dependência, ele depende de outro, ele tem um outro vício, uma outra, por exemplo, obesidade mórbida, alcoolismo, droga. Então, normalmente, o termo codependência refere-se a que eu compartilho com você um processo de dependência. Você é o dependente químico, mas eu abro mão de toda a minha vida para cuidar de você, para salvar você, tá? Muito bem. Dito isso, eu vou aí começar a falar sobre a codependência química, né? Então, ela se apoia sobre o vício de uma outra pessoa. Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Van, olha só, a Van está aqui, Renan, Ferrante, Alice, Carmela Raja, sejam todos bem-vindos. Chama aqui para a live, manda um aviãozinho para as pessoas, né?
A outra característica, então, em vez da codependência química, é a codependência afetiva, né? É uma relação que eu tenho com uma outra pessoa, é como se eu não tivesse mais posse da minha vida. Todas as minhas ações, todos os meus pensamentos, eles são voltados para cuidar, proteger, salvar a outra pessoa, né? Então, emocionalmente, essa pessoa, como ela depende de mim, eu me supro de um amor que é como assim, daqui a pouco eu vou explicar o porquê que isso se desenvolve, mas quando eu tenho ou gero uma relação de dependência de uma outra pessoa emocionalmente, é como se eu suprisse, então eu sirvo essa pessoa, porque eu sou tão importante para ela e ela nunca vai me abandonar, né? Então, quando a gente fala das relações afetivas, é essa história que está por trás aí da dependência emocional. Então, eu tenho algum buraco criado aí ao longo da minha história, de abandono, de maus tratos, mais para frente eu vou falar um pouquinho. Então, quando eu tenho uma relação de codependência afetiva com alguém, eu me anulo, eu não existo, eu não tenho sonhos, eu não tenho planos, eu não tenho vida, né? Por quê? Porque toda a minha energia, toda a minha ação diária está focada nessa outra pessoa, né? É um processo de amor, mas como eu disse, é um amor patológico e disfuncional, né? Que mais aqui? Além da codependência afetiva, eu trouxe alguns pontos aqui para eu não esquecer. A codependência familiar, às vezes ela mistura a codependência ligada a algum processo de alcoolismo ou obesidade mórbida, que é a pulsão para comer, né? Junto com a dependência emocional. Então, por exemplo, eu estou casado com uma pessoa com obesidade mórbida, aquela pessoa tem um vício, lembra que eu falei? Né? Aquela pessoa ali tem um vício, e eu alimento esse vício dela, eu vivo em função de cuidar desta pessoa. Olá, gato, que delícia, estou com saudade de você, Vânia Robles, sejam muito bem-vindos. Eu não sei se a gata está aí, gato. Manda um beijo para a Cris, tá bom? Bom, até aqui alguma pergunta, gente? Eu queria ouvir de vocês. Como é que está o entendimento desse processo do que é uma dependência, o que é uma codependência? Alguma pergunta? Eu quero que vocês coloquem aqui. Lembraram de algum filme, algum caso, né? Coloquem aqui. Existem alguns filmes daquelas relações afetivas que um vive em função do outro e que é doentia, né? Eu não lembro o nome, tem um inclusive com a Jennifer Lopes, e é interessante a gente entender que esta relação de dependência, ao mesmo tempo que essa pessoa serve e vive para servir e salvar o outro, ela sente na alma que a liberdade dela foi tolhida, né? Então, ela não tem mais liberdade, ela não tem liberdade de ação, ela não pode ir e vir, por quê? Porque se ela fizer algo para ela vai se sentir culpada por não ter, naquele momento, ter tido o cuidado com aquela outra pessoa. Então, é uma relação completamente disfuncional. E você imagina você vivendo esse tipo de relação por anos seguidos, né? E aí, essas relações de dependência emocional se misturam muito com relações tóxicas, relações abusivas. Então, eu quero tratar um pouquinho disso aqui, nesse aspecto mais dessas relações afetivas mesmo, né?
O que acontece com uma relação tóxica, né? Uma relação tóxica, para que vocês entendam, é como se o papel de vítima e perpetrador, eles mudam, né? Então, uma hora eu me ponho na posição de vítima, numa hora eu ponho numa posição de perpetrador, e o outro, a gente vive uma relação conflituosa, uma relação tóxica, e o outro me engatilha em coisas que eu não sei lidar, coisas que vão me acionar feridas de muito tempo, né? Desde que eu sou criança, por exemplo, feridas do abandono, feridas da traição. Então, o outro aciona em mim feridas e eu aciono no outro feridas também. Então, isso é uma relação tóxica, né? Então, é como se a todo tempo um ficasse cutucando o outro, né? Para levar essa pessoa no limite. É uma relação extremamente estressante, é uma relação que vai tirar você do eixo, que vai te gerar ansiedade, que vai te gerar, inclusive, aí, processos, às vezes, de agressividade em relação um ao outro, tá? Então, essas relações tóxicas. Tem um filme que isso fica muito claro de relações tóxicas, misturando um pouquinho com relações abusivas, mas é o Sex Life. Vocês assistiram esse filme? Olá, Lucimar, seja bem-vinda. Cássia, seja bem-vinda. Michele Malta, minha spiritual thinker, seja bem-vinda. Vocês assistiram esse filme, Sex Life? É extremamente tenso, assim, é uma relação extremamente tóxica, onde um cutuca as feridas do outro o tempo inteiro, né? Aí tem as relações abusivas, né? As relações abusivas, ela tem uma nuance um pouquinho diferente, porque existe, nas relações abusivas, existe... Minha cachorra está querendo participar da live, tá? Nas relações abusivas, normalmente existem as vítimas e os perpetradores numa posição fixa, né? Então, eu como perpetrador, como algoz naquela relação, eu tenho características de envolver aquela outra pessoa dormindo com o inimigo. Eu acho que é esse mesmo. É com a Jennifer Lopez? Eu acho que é esse aí. Eu acho que é esse aí. Eu acho que é esse filme mesmo, Vânia. Nossa, perdi o fio da meada. Eu estava falando de relações abusivas. Então, existe um algoz. Por que é tão difícil sair de uma relação tóxica ou abusiva? Quais são os sinais? Eu vou explicar, tá? O que acontece nos relacionamentos? Então, vamos falar de uma relação abusiva. A relação abusiva ou a relação tóxica, quando a gente expande um pouquinho a nossa mente, o nosso entendimento para os conceitos sistêmicos, a gente vai entender que esse casal, ele se uniu para a cura da alma de cada um e a cura da alma da família. Dentro dos relacionamentos abusivos e relacionamentos tóxicos, onde tem muita agressão física, né, existe uma pulsão de morte latente. Então, é mais ou menos assim o jogo que está por trás, a dinâmica que está por trás, né? Eu me relaciono com você, você é uma pessoa extremamente agressiva, por quê? Porque inconscientemente eu quero que você me ajude a morrer. Parece louco isso, né? Sex Life é filme ou série? Eu acho que é série. Série é lá do Netflix, tá? Vale a pena assistir, até porque o artista é bem bonitão, mas é uma relação bem tóxica. Oi, Cris! Então, respondendo aqui a pergunta do gato, por que é tão difícil sair de uma relação tóxica ou abusiva? É difícil sair quando eu não percebo, quando eu não faço um trabalho de autoconhecimento e entendo o porquê
essa relação está na minha vida hoje? O que é que eu tenho que aprender e o que eu preciso deixar de me movimentar em direção? Então, por exemplo, se eu estou numa relação onde eu tenho uma pulsão de morte e quero que o outro me mate inconscientemente, eu vou fazer de tudo para provocar essa pessoa para que isso aconteça. E como é que eu reverto isso? Então, as constelações sistêmicas são sensacionais para olhar essas dinâmicas ocultas, né? Como é que eu reverto isso? Quando eu entendo o meu movimento, eu posso me despedir dessa relação, porque eu não tenho controle sobre o outro, entenda que eu só tenho controle sobre a minha vida, eu posso me despedir desta relação e fazer uma escolha mais saudável, porque eu já curei o meu impulso de morte, eu já entendi aonde esse impulso estaria me levando. Outro dia eu conversei com uma moça aqui, e ela falou que vivenciava, não vou dar muito detalhes, mas vivenciava uma situação de muita agressividade física, né? E que culminou num assassinato, né? Que culminou num assassinato. Então, essa pessoa, ela me contava que ela tinha nítida percepção para onde aquela relação estava caminhando, né? Mas ela não conseguia sair. Ela não conseguia sair desta situação. Por quê? Porque falta um processo profundo de autoconhecimento. Gato, você já fez 2 vezes o programa do Spiritual Thinking e a gente lida muito, a gente fala muito disso nos treinamentos, né? No programa, sobre essas dinâmicas ocultas que nos movimentam, porque são processos completamente inconscientes. E as constelações sistêmicas, inclusive, trazem um outro viés mais profundo do que a partir do momento do que eu nasci. Quer dizer, se eu já nasci naquela família e vivenciei com minha mãe apanhando do meu pai e repito isso na minha vida adulta, eu já nasci na família certa para resgatar um processo e para curar esse processo, para que esse processo não prossiga nas gerações futuras, né? Você me pergunta aqui também sobre os sinais, né? Quais são os sinais de uma relação abusiva e uma relação tóxica? Uma relação abusiva e uma relação tóxica, só para terminar de explicar a abusiva, né? Como eu tenho uma vítima e um perpetrador, eu tenho uma pessoa como vítima, entre aspas, porque quando a gente expande o olhar para a constelação, a gente vê que não é bem assim, indo para o fundo do poço, né? E a relação tóxica, existe aí é como se diariamente cada um do casal, né? Cada parte do casal provocasse o outro para os seus limites, né? E inclusive se essas relações elas terminam e esse homem e essa mulher vão para um novo relacionamento com uma dinâmica diferente, com um aprendizado diferente, esta dinâmica, inclusive, não se repete. Era uma dinâmica muito própria daquela relação tóxica que eu tinha com aquele homem ou com aquela mulher, tá? Ele acionava todos os meus gatilhos. E aí, conforme eu vou me trabalhando, vou me entendendo, eu não preciso mais entrar numa relação similar a essa. Julia Roberts, Dormindo com o Inimigo, mas tem uma com a Jennifer, um filme com a Jennifer Lopez também, eu não lembro o nome. Deixa eu ver. Sejam bem-vindos aqui ao Luiz Almeida, da Make Sense, querido. Sex Life é filme, sério, já expliquei. Cris Gato, minha guru, que linda, maravilhosa é você, Cris, a gente só enxerga no outro o que temos em nós mesmos. E você, Cris, é aquela pessoa que tem como propósito de vida, né, transbordar amor. Um dos maiores aprendizados da minha vida mas os relacionamentos trazem os maiores aprendizados da vida mesmo, né? Os primeiros grandes aprendizados que a gente tem é no núcleo familiar,
né? Então, a gente cai numa família que não é uma família comercial de margarina, porque não existe isso, né? A gente vive aí diversas situações dentro do âmbito familiar que vão nos marcando. E aí o próximo salto de crescimento de alma vai ser quando você vivencia uma relação tóxico-abusiva. Então, na relação abusiva, aquela pessoa vai te desmerecer, vai crescer, né? Para que ele se sinta grande, ele desmerece, minimiza. Os agressores nas relações abusivas normalmente são pessoas muito sedutoras, inclusive. Tanto as relações tóxicas quanto abusivas, o começo do relacionamento é muito difícil a gente perceber se vai levar para algo nesse sentido, né? Principalmente nas relações abusivas, porque inconscientemente é como se ele armasse toda a teia, né? O abusador armasse toda a teia para que pudesse depois subjugar o outro. Isso é uma característica da relação abusiva. Eu já vivi relacionamentos abusivos também, gato, assim, e quando vivi não percebi, né? A maturidade, o meu trabalho de autoconhecimento que me fez pensar nisso, né? O mundo vai descobrir você, Adri. Querido, vamos embora, eu estou trabalhando para isso. Dani Pereira, que saudade, minha outra espiritual thinker, triângulo dramático de Grodeck. O triângulo do ajudador, da vítima, é esse que você está falando, o Edson? Conta para mim. Tadeu, mestre, seja bem-vindo. Conta para mim, eu não sei pelo nome, eu não sei qual é o triângulo que você está falando. Nessas relações de dependência, e quando a gente começa a expandir um pouquinho a visão e entender essas dinâmicas que tem, né? Eu tenho o ajudador ou o salvador, eu tenho uma pessoa dentro da relação que tem os seus aspectos pessoais e que quer salvar o outro, né? Tem um que se coloca como vítima, né? E tem nessa dinâmica, às vezes, a troca por se tornar um algoz, um perpetrador, um abusador aí, né? Helena, seja bem-vindo. Materra, seja bem-vinda. Bom, até aqui eu quero saber como é que está o entendimento. Está indo bem de codependência? Boa noite. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Ah, não, o Luiz da Make Sense pediu para entrar. Luiz, depois no final, se você quiser realmente entrar, não sei se você apertou sem querer, achei que era uma pergunta, mas não é pergunta, não. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Estou vendo coraçõezinhos. Helena, seja bem-vinda. Eu quero saber se vocês têm perguntas sobre codependência. Eu vou continuar com o conteúdo, eu preparei aqui um material para passar com vocês, e eu vou continuar com ele, tá? Foi sem querer. Tá bom, Luigi. Então, tá bom. Quais são as principais causas, né, da codependência? E aí é legal eu entender esse processo, porque se eu sou uma pessoa que tem as características de dependência, né, dessa codependência, eu preciso entender qual é o buraco que está em mim. Entendam que a pessoa que desenvolve a codependência, ela passou por alguma situação, provavelmente na infância, que abriu um vácuo, um buraco nela, né? Abriu um espaço dentro dela que ela não conseguiu preencher. Por exemplo, com o amor da mãe, o amor do pai, foram relações muito conflituosas. Eu não sei o que aconteceu. Então, normalmente está muito conectado aí à primeira infância. E aí abre-se um buraco, né? Eu já me relacionei com uma pessoa e eu falava assim, obrigada, Luigi, e eu falava assim para essa pessoa, né? Eu não tenho como preencher esse vazio que você tem em você. Nunca mais, nome do filme da Jennifer Lopez. Obrigada, fez a sua pesquisa. Obrigada, eu não lembro qual que é, mas era um filme bem punk.
Então, o que que acontece com essa pessoa? Tem como alguém de fora ajudar ou dar um toque? A pessoa que está em um problema não enxerga como ajudar. Tá, eu já vou responder, gato, peraí. O que que acontece? Essa pessoa, ela tem esse vazio. Eu estava contando que eu vivenciei um relacionamento por muitos anos e aquela pessoa, eu sentia que ela tinha um vazio dentro dela. E eu falava assim, eu não tenho como suprir esse seu vazio. Eu não consigo suprir. E tanto que quando a gente terminou o relacionamento, a fala da pessoa para mim, batendo a porta, olha o meu trauma, já fiz muito EFT, muito trabalho, né? Já trabalhei bastante isso, mas foi assim, você não cuidou de mim, né? Então, existia um vazio nessa pessoa, eu não tenho como suprir, nitidamente eu não tenho como suprir, eu não entrei na relação de codependência, né? E aí a relação não tinha mais um papel de cura do lado dele, né? Então, do meu foi feito, o meu processo de cura foi perceber qual era a dinâmica que eu exercia, né? Eu tinha aí uma dinâmica de cuidadora de mãe. Quando eu percebi essa dinâmica e expus que eu não podia suprir isso, o relacionamento terminou, cumpriu o seu papel, tá? Como ajudar? Eu acho que assim, a pergunta, né, do gato, tem como alguém de fora ajudar ou dar um toque? A pessoa que está em um problema não enxerga, como ajudar? Por exemplo, encaminhando uma live dessa para essa pessoa, né? Quem sabe é uma chance, né? A outra chance é numa conversa, quando ela vier reclamar, por exemplo, de como a vida dela perdeu o sentido, de que a vida dela viver em função de tal pessoa, né? Não existe sonho, não existe planos, nada, nada, é como se ela fosse oca por dentro, né? Quando ela chega com esse tipo de queixa, você com uma consciência maior, você pode falar, olha, eu já ouvi falar de uma dinâmica que chama dinâmica de codependência, né? Quando as pessoas abrem mão de si mesmo. Então, você com um conhecimento, você pode tentar explicar com muita amorosidade. E você, para não falar você é codependente, você fala assim, eu posso estar percebendo errado a situação, mas quando você me trouxe essa questão, quando você me trouxe essa fala, me lembrei muito de um conhecimento que eu tenho, que diz sobre isso, isso e isso, a forma de tratar é essa e essa, mas eu não sei se eu estou certa, eu não sei se esse é o caminho para você, né? Na verdade, a sua vida, o caminho da sua vida é uma escolha sua, né? Então, como ajudar? Às vezes a gente pode promover algumas palavras, né? E aí eu vou continuar a live e vai dar mais subsídios para essa conversa com essa pessoa. Então, o que que ela... O que que essa pessoa tem? Ela tem que cuidar da tríade, como é que chama? Da tríade positiva, que é trabalhar a própria autoestima, trabalhar a autoconfiança e trabalhar o amor próprio. Então, quem é codependente, ele perdeu isso. Ele se perdeu no meio do processo. E este buraco que ele tem só vai poder ser preenchido por ele mesmo. Nunca é pelo outro. Esse buraco que existe nele só é preenchido por ele mesmo. Então, a questão da autoestima é um dos sinais. A pessoa tem muito baixa autoestima. Gente, o codependente tem níveis, tem graus aí, né? Mas o codependente master, ele não tem... ele é um trapo ambulante. Assim, ele não se cuida, não tem nada, zero vaidade do cuidado, do trato pessoal, né? Porque todo o tempo e toda a energia dele é em direção ao outro, né? Bom, acho que eu respondi a pergunta do gato.
Alice, por que é muito difícil do codependente se enxergar na situação? Alice, é gozado, né? Eu trabalho com autodesenvolvimento, Alice. E eu trabalho com as pessoas para elas perceberem que algumas coisas não vão bem na vida delas, né? Como na vida de todo mundo. Tem pontos que são muito bons e tem pontos que não estão muito bons. Mas sabe aquela história? Eu acho que a melhor forma de eu ilustrar isso para você, Alice, sabe a história do sapo que a água vai esquentando? E ele está dentro de uma panela, a água vai esquentando devagarzinho e ele morre cozido? É mais ou menos por aí. Ele não percebe, ele não tem consciência, né? Mas se você pegar um sapo e jogar ele, né, na água fervendo, ele vai fugir. Então, as coisas, você imagina que essa ferida está instalada desde muito criança. Essa ferida e esse vazio, gente, é uma dor, o não se sentir amado é uma dor muito genuína. É uma ferida muito difícil, inclusive, de entrar em contato com ela. Porque envolve eu entrar em contato com traumas, né? Gente, já que eu estou falando de traumas, na quinta-feira, né? Eu vou fazer um workshop gratuito. Seus traumas e suas crenças não precisam definir quem você é. E isso, por que eu estou fazendo essas lives de aquecimento? Porque eu quero fazer com que quem esteja assistindo comece a pensar sobre a própria vida e na quinta-feira tenha a oportunidade, sob a minha condução, de experienciar vivências de EFT, que é técnica de liberação emocional, e Matrix Reimprinting. Então, esse workshop ele vai ser para trabalhar a percepção dessas pessoas e a cura dessas pessoas, tá? Então, é muito difícil, por exemplo, um casamento. Um casamento, ele não acaba do dia para a noite. Ele vai dando sinais de que não tá bom, sinais de que já cumpriu o seu papel. Só que a gente não percebe. Olhar para a gente é muito difícil. Olhar para as nossas dores é muito difícil. E eu digo que a gente precisa ter coragem, mas é tão libertador quando eu consigo olhar para essa ferida, né? E entender que essa dor não sou eu. Essa dor ou esse trauma é algo que aconteceu comigo, mas não sou eu. É algo ruim que aconteceu. E por causa desse algo ruim, eu passei a ter atitudes diferentes. Eu vou explicar tudo isso na quinta-feira, gente. Como é que faz inscrição? Então, antes só que eu esqueça, eu vou voltar a falar disso. Mas quem quiser fazer a inscrição para esse workshop gratuito, no link da minha bio, no Instagram, tem lá, workshop gratuito, seus traumas, bababá, bababá, vai te levar para o Simpla, é um evento gratuito. Tá? Você só se inscreve, vai receber o link do Zoom, vai ser feito pelo Zoom, vai ser um ambiente mais controlado, porque eu quero mexer e ajudar vocês a mexerem nas dores de vocês, tá? Alice, eu respondi o que você perguntou. São processos muito difíceis da gente olhar, então eu olhar que eu me sinto traída, que eu já fui traída uma vez. Por exemplo, eu posso ter desenvolvido o sentimento de traição se eu perdi minha mãe muito cedo, eu me senti traída, eu me senti abandonada por ela. Então, a mente da gente congela num determinado ponto, e eu vou explicar tudo isso melhor na quinta-feira, mas que faz com que eu, a partir daquele momento, tenha mecanismos, respostas, pense, sinta e haja de uma forma específica para me proteger, né? Ou para suprir esse vazio, né? E aí eu fico a vida inteira tomando decisões que me levam para relacionamentos extremamente complicados, porque eu não curei, porque eu não olhei para essa dor ferida. É muito assim, eu não sei com o que você trabalha, eu não sei com o que vocês trabalham, mas é muito mais fácil a gente olhar
a questão do outro do que entender o que está acontecendo com a gente mesmo. Eu trabalho com desenvolvimento humano, invisto muito no meu autoconhecimento, e quando uma pessoa chega para mim, eu normalmente consigo identificar onde que está a questão ali, né? Aí eu uso as ferramentas que eu tenho para me ajudar nesse processo. Mas eu mesma, Adriana, patino em uma série de coisas que eu tenho que olhar, reolhar, olhar, pegar aquela dor, trazer para pertinho de mim, e verificar, olha, tudo bem, eu não preciso mais me proteger dessa forma, né? Eu posso ter comportamentos diferentes, né? Eu faço isso o tempo inteiro, né? Agora, as pessoas, eu estava montando esse treinamento, esse workshop, e aí uma pessoa foi me ajudar a escrever o workshop, a página que vocês entram lá para compra, e ela falou assim para mim, as pessoas não gostam de saber que tem problemas. Ela me falou, pessoa que estava me ajudando, né? As pessoas não gostam de saber que tem problemas. E aí eu vou dizer para vocês, não existem pessoas que não tenham as suas próprias dificuldades. Não existe pessoa que não tenha as suas próprias dores. Agora, eu preciso, às vezes, chegar no limite da dor, daquilo se tornar insuportável, para eu tomar uma decisão de mudar. Sendo que aquilo já está me incomodando há décadas, sendo que aquilo já comanda a minha forma de relação há décadas. Né? Pessoal, vamos lá, ó, a gente tem mais aí um tempinho de live, eu ainda não cheguei, não falei das causas ainda, nem todas, eu queria que vocês pegassem o aviãozinho e mandassem para as pessoas virem para a live, para poder refletirem sobre suas próprias relações, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais pessoas. Materra sensacional, Rosana, seja bem-vinda. Gratidão, Ana, seja bem-vinda. Codependência, dependência e carência afetiva me confundem. Então, a codependência e a dependência, eu expliquei um pouquinho no começo da live, tá? Eu não vou retomar. Mas a codependência, o mais certo de tratar do tema de codependência é quando eu estou falando de alguém que tenha algum vício, por exemplo, drogas, álcool, obesidade mórbida, alguma coisa assim, né? Então, eu tenho a dependência emocional com alguém que tem uma outra dependência, por isso que a gente fala de codependência, tá? O termo mais certo para usar dentro do que a gente está falando aqui é a dependência, tá? Dependência emocional, dependência afetiva. A carência a pessoa dependente tem esse buraco, esse vazio dentro dele e que é a carência. O que é carecer? É algo que lhe falta, né? Então, quando eu careço de amor, me falta amor. Quando deu para entender? Então, o termo psicológico mais correto para a dinâmica é dependência, mas a gente também usa o codependência, tá bom? Não sei se eu esclareci, Materra, depois você me fala, tá? Suelen, seja bem-vinda, Almeida, deixa eu ver o gato. Top das galáxias, Adriana, linguagem clara e objetiva. É isso aí, eu tento trazer aqui para que todos que estejam assistindo entendam. E o curso do Spiritual Thinking, né, Gato? Eu acho que a grande sacada do curso do Spiritual Thinking, que o Gato fez 2 vezes, a Cris fez 1 vez, Michele está aqui que já fez, Cleonice que já fez, que fez, está fazendo de novo, né? É justamente eu trazer à tona o entendimento de como a mente da gente funciona, de como as dinâmicas familiares nos influenciam e como a gente influencia as dinâmicas familiares. Olha lá o gato dizendo, façam, é demais. Eu sou suspeita, é um programa transformador, eu vou falar sobre ele um pouquinho mais para frente. Mas vamos lá.
Qual outra causa da codependência? Eu trouxe algumas anotações aqui. Medo de ser rejeitado ou de ficar sozinho, né? Então, quando isso é muito acentuado, eu gero dependência, eu faço de tudo pelo outro. Eu abro mão de mim para agradar o outro, porque desta forma ele não vai me rejeitar, e desta forma eu não ficarei sozinho. Aprender a solitude, né? Eu estava conversando com uma mentorada minha e ela falou que foi um treino para ela aprender. Ela não usou esse termo, mas eu estou usando. A solitude. Eu tenho uma live no meu canal do YouTube que é muito interessante, Solidão versus Solitude, né? É uma live inteira só sobre isso. Então, quem quiser aprofundar, vai lá no meu canal do YouTube, Adriana Vico. O link para o canal também está no link da bio aqui, tá? Que mais? Deixa eu ver. E como deixa eu ver, me ajudou. O Gato está dizendo que o programa do Spiritual Thinking ajudou a entender tantas coisas, muitas coisas, né, Gato? As relações afetivas, os processos de doenças e sintomas, luto, né? A gente trabalhou bastante aí a questão do luto, as relações familiares, as relações amorosas. A Michele. E como essas questões que não estão conscientes impactam no dia a dia. O pensamento sistêmico amplia essa visão e o Spiritual Thinking traz essa visão. Exatamente. Ó, outra Spiritual Thinking falando do meu programa. Ai, pena que eu não consigo depois tirar um print desses seus depoimentos, eu não consigo tirar. Mi, tira um print aqui, me manda, a gente publica no Stories. Exatamente, traz todo esse entendimento de bastidor, eu chamo muito de entendimento de bastidor. Quando você vai fazer uma terapia, né, a terapia vai te trazer insights, vai te trazer uma série de questões para a consciência, mas ela não explica, né? Dentro do processo, eu sou psicóloga, gente, mas dentro do processo de atendimento de psicologia, ela não vai explicar o que acontece com a mente, ela não é isso, não é esse, o processo não é feito desse jeito, né? E quando eu consigo entender todas essas dinâmicas que antes ficava só no conhecimento do terapeuta, que é o que eu passo dentro do curso de Spiritual Thinking, eu já tive Spiritual Thinkers, né, que são os meus alunos, falando que tiveram insights que não tiveram em 10 anos de terapia, né? Por quê? Porque justamente traz esse entendimento. Então, essa consciência que a Alice perguntou, né? Eu preciso ter um primeiro movimento de caminhar para essa consciência, Alice. E sabe como a maioria das pessoas caminha para essa consciência? Quando chegaram no auge da dor. Infelizmente, quando chegam no auge da dor. Eu sou uma pessoa que invisto muito no meu autoconhecimento. Aí eu falo assim, mas Adriana, você não tem problema? Eu tenho, mas eu tenho todo um ferramental que me ajuda a lidar com isso, né? Eu continuo com algumas questões que eu tenho que trabalhar de alma, né? Mas eu tenho numa situação de alto nível de estresse, eu tenho ferramentas que me respaldam para lidar com aquilo de uma forma melhor. Mas vamos lá, continuando. Quais as principais causas da codependência, né? Um desejo de querer ser útil. E por que isso, né? Por que eu tenho esse desejo de querer ser útil? Porque se eu for útil e indispensável, o outro nunca vai me abandonar. Olha que louco que é isso, né? É bem doido esse processo. Histórico de relações abusivas e abandono que ela vivenciou, né? Então, a pessoa vivenciou históricos de abandono, abusivas. E o que o codependente sente? Vamos lá, que essa aqui é super interessante. Olha só, as pessoas deixam de se escutar, de perceber e de viver tudo em detrimento do outro. Então, eu não tenho mais direito a pensar o que é bom para mim, eu não tenho direito a pensar no que eu quero da minha vida. A minha vida, 24 horas por dia,
alto nível, né, de codependência, gira em torno da outra pessoa. O codependente se sente responsável pela saúde e bem-estar do outro. Então, toda a vida do outro e o bem-estar do outro depende, na visão do dependente, dele, né? Então, ninguém vai cuidar daquela pessoa tão bem quanto ele, não se permite sair para se divertir, sair para viajar, para viver, para ter um relacionamento, né? Por quê? Porque estou vivendo em função daquela outra pessoa, né? Com isso, o que acontece? Sente muita ansiedade e culpa. Então, ansiedade do outro estar sempre bem cuidado, estar sempre atendido, e culpa quando eu não consigo, né? Porque sou uma pessoa humana, não consigo atender 100% o outro, né? E aí também vem processos de raiva, tá? Culpa os outros pela situação que está e como se sente. Então, esse codependente, ele também se sente tolhido, e culpa tudo e todos, né? Da vida dele tá naquela mediocridade, vamos usar essa palavra para não usar uma palavra mais pesada, né? Ele acredita que o outro está levando ele à loucura, mas ele não consegue sair disso. Por quê? Porque ele não se trabalhou, e eu vou entrar aqui na live, vou explicar essa saída, né? Ele acha que ele não é bom o bastante, então ele só é bom para cuidar daquela pessoa. A vida dele é fazer tudo que o outro precisa para estar bem, sobreviver minimamente aí. Sentem-se vazios e cansados, esgotados, porque fica tudo em cima do ombro dele, né? Que mais? Deixa de haver individualidade. Deixa eu ver aqui, se eu anotei mais alguma coisa aqui. E existe aí, quando a gente fala dessa codependência afetiva, quando a gente fala disso dentro dos relacionamentos, né? Existe um imaginário coletivo de que o amor só vale quando há sofrimento, né? Então, quantas pessoas chegam para mim e dizem assim: mas eu não sinto aquele rompante, aquela coisa que me leva à loucura. Gente, isso é química de começo de relacionamento, né? Não, ela vai, se mete no relacionamento, porque teve esse primeiro rompante, às vezes, e aquilo a alimentou, e depois se transformou numa relação de codependência, porque eu quero continuar repetindo isso também, né? Tem tantas dinâmicas, gente. A cabeça do ser humano é um mundo, né? Bom, muito bem. Perguntas, antes de eu entrar, como é que eu resolvo? Alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Como é que vocês estão aqui? Eu quero saber se tem perguntas, dúvidas. Eu vou entrar em como sair disso agora. Vão colocando aqui. Antes de eu entrar nisso, eu queria convidar todos vocês para o workshop gratuito que vai ter na quinta-feira. Seus traumas e suas crenças não precisam definir quem você é, tá? Então, o link está na bio. E quem quiser conhecer um pouquinho do programa do Spiritual Thinking, né, conhecer como é que funciona, ou me manda um DM, ou entra no link da bio também, que tem todas as informações. Bom, vamos lá. Ações para a cura. Psicoterapia, que é um processo de autoconhecimento, né? Outro dia eu conversei com uma moça, ela falou assim: eu entrei num processo de depressão, ansiedade, e eu consegui me curar com autoconhecimento, né? E é exatamente isso. Eu não consigo sair desse tipo de situação se eu não entender o que é que está me levando a me consumir dessa forma, nessa relação patológica e disfuncional. Eu preciso entender isso. Ali tem as constelações sistêmicas, tem o programa do Spiritual Thinking, tem N ferramentas que vão te ajudar, mas todas envolvem aí o autoconhecimento, tá? Outra coisa que te ajuda
atividade física para que você libere os hormônios do bem-estar e que você se sinta bem, e que aquele tempo de exercício seja um cuidado, um cuidado com você mesmo, né? Desenvolva um hobby, algo que você goste de fazer, algo que você tem aquele tempo que você se desconecta de tudo. Eu tenho um hobby que eu gosto de fazer, mas deixei todo o meu equipamento lá na chácara, porque é muita coisa, mas eu adoro trabalhar com peças de resina, né? Isso para mim é uma terapia, né? Eu fico lá, cada peça sai diferente, às vezes não dá certo, às vezes dá certo, às vezes saiu do jeito que eu queria, às vezes não sai do jeito que eu queria, e assim é a vida, né? Mas aquele tempo que eu estou ali tendo aquele hobby, é um tempo meu, é um tempo que eu reflito sobre mim, é um tempo que eu relaxo, né? Trilha de moto, você já não tem mais a Leon, né? Você vendeu a Lion, não vendeu? Como é que chamava? Lion, Leon? Você está com outra, né? Você substituiu sua moto, né? Outra coisa, a pessoa precisa sair da negação, reconhecer que ela tem um problema, né? Então, chega de achar que não tem problema de ser o sapo lá cozinhando dentro da panela. Cuidar de você, se priorizar, se amar, se achar bonita. Se você não está se achando bonita, o que você pode fazer? É mudar o cabelo, é cuidar de uma maquiagem. Hoje eu me maquiei todinha para vocês. Nem botei filtro, hoje eu me maquiei mesmo, né? Deixar de querer controlar a vida do outro, né? Vai cuidar e vai controlar a sua própria vida. Tantas pessoas entram em processos aí de depressão, processos de ansiedade, porque querem resolver a vida dos outros. Gente, vai cuidar da sua vida, primeira coisa, né? Parece estranho eu falar isso e muito direto, mas se você não estiver bem, você não consegue ajudar as pessoas. Se você não estiver bem, você não consegue ajudar as pessoas. Abrir outros círculos, associações, trabalho, voluntariado. Uma coisa que ajuda muito é você ter uma atividade que traga significado para a sua vida, nem que seja o voluntariado, ou você transforma o seu produto ou serviço de uma forma que você entenda a razão por que você faz aquilo, o que você impacta, o que você agrega na vida das pessoas, né? Perceber os gatilhos que desencadeiam determinados comportamentos e evitar as situações que expõem os envolvidos. Lembra que eu estava explicando lá no começo da live das relações tóxicas, né? Então, eu preciso entender por que aquela pessoa me engatilha daquela forma. Tem uma amiga minha que ela falava assim, nossa, mas ele me irrita muito. Eu falava assim, ele é igualzinho a você. O que ele faz? Mas ele me controla. Eu falei, você é extremamente controladora. Né? Então, as relações são grandes mestres da vida, né? Faça atividades que você se sinta capaz, autoconfiante, e que deem sentido, que você goste, passe a gostar mais de você. Gente, em relação ao conteúdo que eu ia trazer, era isso. Eu quero saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida sobre o que nós tratamos, onde é que é mesmo para fazer a inscrição para o workshop de quinta-feira, e é um workshop gratuito, seus traumas e suas crenças não precisam definir quem você é, onde é que é para fazer essa inscrição, onde é que eu consigo informações do curso de Spiritual Thinking. O programa de Spiritual Thinking, ele tem 11 módulos, ele tem módulo que vai tratar as relações afetivas, relações familiares, saúde, doenças, tem módulo que vai falar sobre traumas, né? Tem gente que já me falou que foi difícil passar pelo módulo de trauma, né? Porque são módulos muito profundos, né? Cada módulo, aí a gente vai falar sobre felicidade, cada módulo, ele traz aí um aprendizado específico para algum aspecto da sua vida. Além disso, você não estará sozinha nesse programa, então as aulas ficam gravadas lá no Hotmart, você vai ter 1 ano para assistir tranquilamente, assistir quantas vezes você quiser, e você pode
tirar dúvidas comigo sobre a sua vida, sobre as suas questões, sobre as suas dinâmicas familiares, afetivas, uma vez por mês numa mentoria. Então, a ideia é que você receba todo esse conhecimento, mas que você esteja respaldado por mim para aplicar esse conhecimento na sua vida, tá bom? E aí, gente, perguntas, dúvidas, conta para mim. O que ficou mais claro para vocês dessa nossa conversa sobre codependência? Teve algum insight importante? Eu queria ouvir vocês. Quem vai falar? O que achou? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Normalmente, mulheres, elas são mais codependentes que os homens, né? Porque a mulher ela é criada num ambiente que a sociedade diz que sozinha ela não vai dar certo, a sociedade diz que mulher sem homem é como se tivesse uma menor valia, sabe? É como, inclusive, se tivesse um status. Você sabe que eu sinto isso, né? Nas mulheres, eu tenho amigas que às vezes nunca casaram, e a sociedade meio que coloca... como assim, eu ainda casei, estou sozinha, casei, me divorciei, tenho uma determinada visão da sociedade, mas uma mulher que nunca se casou tem uma visão mais depreciada ainda pela sociedade. E aí eu vou alimentando, eu como mulher, vou alimentando a minha falta de valor, e isso se expressa numa relação de codependência, porque eu só terei valor quando eu tiver um homem do meu lado. Olha que processo louco, né? A Alice, conteúdo maravilhoso, amei, já estou saindo. Boa noite, Alice, que delícia ter você aqui. Você já fez a inscrição para o workshop na quinta-feira. Amanhã tem mais live. Amanhã eu vou falar sobre apego, tá? Beijos, saudades, amanhã participarei. Beijos, Marli. Gente, acho que é isso então. Mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Encerramos por aqui. Deixa eu desligar aqui.